Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Como superar o término de um relacionamento? É muito ruim quando alguém simplesmente vai embora, diz que não quer mais ficar com a gente. O sentimento de rejeição pode vir com muita força e a gente acaba tendo consequências, como baixa estima, a nossa autoimagem fica realmente distorcida e a gente tem um sentimento muito grande de desvalorização. A gente se questiona sobre o próprio valor. Tá, então eu não sou o suficiente para essa pessoa? Ele terminou comigo porque eu não tenho mais o valor que eu tinha, a importância que eu tinha, e a gente acaba achando realmente que o fato do outro ter terminado determina o nosso próprio valor. E a gente desenvolve essa sensação como se essa rejeição ela definisse tudo que diz respeito a si mesma. Não ter mais quem se ama, evidentemente, deixa o coração machucado. E a partir desse término, a gente passa por diferentes momentos de enfrentamento. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre 5 fases pós-término, para você entender um pouquinho como que desenrola esse processo depois de levar um pé na bunda. Eu sou a psicóloga Carolina de Almeida, especialista em casais, e toda semana eu venho aqui falar sobre relacionamento, autoestima e amor próprio. Não se inscreveu no meu canal? Então vai lá, clica naquele botãozinho que garante que tu te inscreveu e me segue nas redes sociais. Primeira fase, devastação. O que é essa fase? É aquela do sofrimento intenso. Eu diria que é uma das mais difíceis. É aquela que você emagrece, é aquela que você chora muito, que você acha que o seu mundo acabou, que você não vê perspectiva. É uma fase realmente difícil no qual amigos, familiares, rede de apoio é fundamental. Aquele término vem como um soco no estômago e você não sabe o que fazer com isso. Segunda fase, eu chamo de abstinência. É como se fosse realmente uma droga. Você quer voltar a qualquer custo. Você precisa daquela pessoa. Você faz promessas, se sujeita a diferentes situações para ter essa pessoa de volta. É o legítimo desespero, sabe? Aquele momento que você se coloca, por vezes, em situações que depois você olha e pensa, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Né? Então, essa fase da abstinência, esse sentimento vem com muita força, como se fosse até uma dependência do outro. Você não enxerga a vida sem esse outro e esse caos que está dentro de você te leva a comportamentos completamente irracionais. Terceira fase, interiorização. O que isso significa? Você passa a sentir raiva de si mesma. Por quê? Você fica naquele questionamento, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Você idealiza o seu parceiro, lembra só das partes boas, esquece aquilo que provavelmente levou ao término também, afinal essa pessoa não é perfeita, um relacionamento são 2 pessoas, e isso gera uma raiva sobre si mesma, que por vezes é injusta. Nesse processo de interiorização, como você fica se questionando, e se, como você agora está idealizando essa pessoa, você continua fazendo movimentos de tentar voltar. Mas, por vezes essa pessoa não volta, a gente entra na 4ª fase, que é a fase da ira, que eu diria que é uma fase bem necessária para a gente entrar no processo de superação. A fase da ira é que você sai do processo de idealização, você sai daquele processo de se culpar, e você começa a enxergar a pessoa como ela realmente é. Por vezes a pessoa daqui a pouco começa a ter atitudes nos quais você desgosta, ou você se conecta com lembranças que não são lembranças tão agradáveis, e essa fase da ira você volta a raiva para a pessoa. E isso faz com que você passe a ter um movimento pensando mais em si do que na necessidade de estar com o outro. Você começa a olhar para o mundo e não só mais para a pessoa. Você abre a visão, você se permite novas experiências a partir desse movimento por causa da raiva. Tipo assim, pra ele não é mais, ai meu Deus, ele é muito perfeito. Ele é uma pessoa com defeitos. E você se questiona, tá, mas talvez o término realmente tenha sido uma boa escolha ou o melhor para nós dois.
E por último, a melhor fase de todas, evidentemente, depois dessa ira, depois de você olhar para a realidade, você começa a ver novas perspectivas. Você começa a entender que algum aprendizado aconteceu desse pé na bunda ou desse relacionamento. Alguma coisa você tirou desse término, por mais que você tenha sofrido pra caramba, você tenha tentado voltar, por mais que você tenha passado por sentimentos muito confusos, neste momento é a sensação de liberdade, é a sensação de que existe futuro, e é o olhar para trás realmente sem aquele peso, sem aquela culpa, sem aquela raiva, e sim de uma forma mais leve, e que você segue a sua vida já transformada, resiliente, e que esteja novamente preparada para, quem sabe, viver um novo amor. Então, a fase da superação é aquela no qual, depois de um tempo, você alcança. É importante eu falar que todas essas fases que eu mencionei, elas não são necessariamente lineares. A gente está vivendo um luto e oscila. Tem dias que a gente acorda um pouco melhor, daqui a pouco tem uma recaída. Tem dias que a gente acorda super disposta e acontece alguma situação que desestabiliza. Cada um tem o seu tempo para superar um término e não tem como comparar. O processo de aceitação de um término, ele é muito subjetivo, ele é muito de cada pessoa. E claro que varia muito do que aconteceu nesse relacionamento. O que eu tô falando para vocês é um panorama geral. São fases que, num estudo geral, a gente percebe que acontece. Honestamente, eu me identifiquei bastante com essas fases e a que mais me marcou quando eu passei por um término traumático foi a última, que foi esse processo de aceitação, de transformação, de liberdade. E tem algumas situações que até hoje eu lembro que veio esse sentimento de alívio e que eu pensei, realmente eu superei, bola pra frente, vida que segue, e eu sou uma mulher incrível, assim como você. Você vai superar. Se você está assistindo esse vídeo, já passou por um término, sabe do que eu tô falando. Se você está passando por um término, escuta de novo, leva com carinho pro coração e respeite o seu tempo. Gostou desse vídeo? Se sim, dá aquele like, aproveita e já se inscreve no meu canal pra gente estar toda semana juntinhas falando sobre relacionamento, amor próprio e autoestima. Se você já passou por um término ou está passando, comenta aqui embaixo qual fase que você mais se identificou ou foi a mais intensa na sua vida quando vivenciou esse término. Te vejo na próxima semana com mais um vídeo sobre relacionamento, amor próprio e autoestima.